Essa experiência aconteceu comigo. O mundo estava se fechando por causa da pandemia e todos estavam presos em suas casas. Sendo eu um apaixonado mochileiro e campista, usei a pandemia como uma desculpa para viajar para diferentes parques nacionais e acampar em lugares diversos. Um desses lugares foi um riacho no Parque Nacional das Montanhas Rochosas. Sem revelar minha identidade ou compartilhar muita informação pessoal, digamos apenas que algo aconteceu com meu emprego em 2019 que fez minha reputação sofrer um pouco, e muitas pessoas passaram a me desprezar. Tive que mudar de casa, de telefone e, eventualmente, pedir demissão. O erro que cometi fez muitas pessoas perderem muito dinheiro, então a tempestade era esperada. Só não sabia até onde ela iria. Recebi mensagens de números aleatórios por um tempo. Algumas mensagens eram até ameaçadoras. Não sabia se vinham da mesma pessoa ou de pessoas diferentes cada vez, mas considerei a possibilidade de que fosse uma pessoa enviando mensagens de vários números diferentes. Por um tempo parecia ter parado, e fiquei grato que as pessoas pareciam ter perdido o interesse ou seguido em frente. Não estava trabalhando nessa época. Estava tirando um tempo para mim, o que era outro motivo para eu estar viajando para diferentes parques. Dirigi 3 horas até o Parque Nacional das Montanhas Rochosas, estacionei minha caminhonete e comecei minha caminhada pela trilha até o riacho. Não havia mais ninguém lá. Isso era porque era bem no começo do lockdown, e as pessoas estavam levando isso muito a sério, ficando em casa. Além disso, ainda era inverno. Havia uma camada fina de galhos no chão, suficiente para fazer aquele som alto de croque a cada passo. Depois de um tempo, cheguei ao riacho. Era incrivelmente tranquilo, e isso era o detox que eu precisava para aliviar os estresses da minha vida na época. Encontrei um lugar um pouco afastado do caminho principal, para montar o acampamento. Depois de montar a barraca, cortei madeira, acendi uma fogueira e cozinhei algumas salsichas no fogareiro. Depois comecei a ler meu livro ao lado da fogueira. Após terminar alguns capítulos, começou a escurecer. Enrolei um cigarro e comecei a fumar. Depois de algumas tragadas, senti meu telefone vibrar. Honestamente, além da minha família, não. Recebo muitas mensagens, então tirei o telefone do bolso da jaqueta e vi várias mensagens de um número desconhecido. Meu coração deu um salto quando percebi que estava acontecendo de novo. Quem quer que fosse, enviou mensagens dizendo: "Como? Está indo seu acampamento, amigo?" A segunda mensagem dizia: "Está lindo aqui." A terceira dizia: "Entendo por que você veio para cá." Minha reação padrão foi responder: "Quem é você?" Se eles tivessem parado em "Como está o acampamento?", eu teria assumido que era um parente. Mas as mensagens eram enviadas como se a pessoa estivesse lá comigo. O cigarro já tinha feito efeito, e eu estava definitivamente chapado, o que não ajudou em nada minha ansiedade. Senti-me extremamente paranoico e comecei a olhar ao redor, girando 360 graus para examinar cada direção na floresta, que ficava cada vez mais escura. Fui pegar minha pistola na mochila para me sentir mais seguro. Normalmente eu apagaria a fogueira antes de dormir, mas do jeito que eu estava paranoico, a ideia de ficar na escuridão total me assustava. Entrei na barraca e me deitei no saco de dormir. Esperei por uma resposta, mas ela não veio. Minutos se arrastaram e eu só queria que o efeito da erva passasse. Acabei tentando continuar de onde parei no livro, mas entre estar chapado e minha mente presa naquelas mensagens, estava me enganando ao pensar que poderia ler. Decidi assistir a vídeos no YouTube para passar o tempo. Ainda não me sentia confortável para dormir. Então comecei a ver um documentário sobre assassinatos no YouTube. Uma escolha interessante considerando o cenário. Quando menos esperava, recebi outra mensagem. Uma resposta à minha pergunta: "Não importa mais." Meu coração começou a disparar novamente. Respondi: "Como você sabe que estou acampando?" Mais uma vez, não houve resposta. A ansiedade da situação estava pesando cada vez mais. Era uma brincadeira de algum amigo ou parente? Ou era uma daquelas pessoas que estavam me assediando? Mas, se fosse o último caso, como sabiam que eu estava acampando? Então, comecei a considerar seriamente a ideia de que alguém realmente estava me seguindo. Peguei minha lanterna de cabeça, a pistola, e saí da barraca. Estava absolutamente escuro lá fora. Só a luz da lanterna iluminava o caminho à frente. Não havia lua ou estrelas visíveis.
Tudo o que podia ouvir era o som do riacho e o ocasional croque dos galhos sob meus pés quando me movia. Fiz um círculo completo ao redor do acampamento, verificando tudo. Não havia sinais de ninguém, nenhum rastro. A única coisa que me deixou desconfortável foi a sensação de ser observado. Não era algo que eu podia provar ou descrever exatamente, mas estava lá. Decidi voltar para a barraca e me acalmar. Quando estava quase adormecendo, ouvi um som. Parecia distante, mas ainda assim distinto. Era um som de passos, um croque-croque, seguido por pausas. Sentei-me imediatamente segurando a pistola com firmeza. Estava tão quieto que podia ouvir minha própria respiração. Os passos pararam. O silêncio tomou conta. Fiquei congelado, sem saber se devia sair para verificar ou esperar dentro da barraca. Depois de alguns minutos, ouvi um barulho muito mais próximo. Parecia que alguém chutou os galhos ou tropeçou. Levantei-me, saí da barraca e iluminei a área ao redor com o farol. Nada. Nenhuma pessoa, nenhum animal. Apenas árvores, galhos e folhas. Minhas mãos estavam tremendo de nervoso. Decidi gritar: "Quem está aí?" Nada. Nenhuma resposta. Voltei para a barraca, mas não consegui mais relaxar. Sentia-me vulnerável. Decidi que não valia a pena passar a noite ali. Comecei a arrumar minhas coisas apressadamente. Apaguei a fogueira e desmontei a barraca o mais rápido que pude. Enquanto fazia isso, continuei olhando para trás, esperando ver alguém ou algo escondido nas sombras. Assim que terminei de empacotar tudo, comecei a caminhar de volta para minha caminhonete. Era uma caminhada de cerca de 2 horas, mas parecia muito mais longa por causa do medo. Minha mente estava criando cenários horríveis, pensando no que poderia acontecer. Por volta de 30 minutos depois de começar a caminhar, ouvi novamente o som de passos atrás de mim. Virei-me instantaneamente e apontei a lanterna naquela direção, mas não vi nada. Continuei andando, aumentando o ritmo. A cada poucos minutos, eu ouvia passos novamente. Parecia que alguém estava me seguindo de propósito, mantendo distância suficiente para não ser visto. Não era minha imaginação. O som era muito real. Finalmente avistei minha caminhonete à distância. Foi um alívio, mas também me deixou mais tenso, como se estivesse prestes a alcançar segurança. Assim que cheguei, joguei minha mochila na caçamba e entrei no veículo. Liguei o motor e acendi os faróis. Enquanto manobrava para sair, apontei os faróis para a trilha. Por um breve momento, vi algo. Era uma figura escura, de pé entre as árvores, olhando diretamente para mim. Não esperei para ver mais. Acelerei e saí dali o mais rápido possível. Quando finalmente cheguei em casa, fiquei acordado a noite inteira, tentando processar o que aconteceu. Desde então, nunca mais fui acampar sozinho. Ainda não sei quem era ou o que queriam. Só sei que foi uma das experiências mais assustadoras da minha vida. Gostou do vídeo? Clica em gostei para não perder nenhuma nova história de terror e se inscreve no canal.